Haja luz, 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 haja sempre a luz. Quem sou eu? Quem sou eu? Sou eu, sou eu. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Quem sou eu? 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 Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou. Haja. Boa noite a todos, boa noite. Ayam, sejam muito bem-vindos, todos os queridos, queridas, para a continuidade do nosso estudo do livro Haja Luz, que é um livro essencial para que nós tenhamos uma visão panorâmica do trabalho da Fraternidade Branca. Obviamente, esse livro precisa ser atualizado, nada está estagnado nos ensinamentos dos mestres. Como a vida, a roda está girando permanentemente. Porém, esse livro foi ditado pelo mestre Elmória, com a sua assinatura de Thomas Prince, né? Prince vem de impressão, aquele que trouxe o ensinamento para ser impresso na consciência da humanidade, e Prince em inglês também é xerox, né? Cópia, aquele que traz um novo conhecimento. Foi ditado esse livro para Geraldine Inocente, e nós vamos tirar algumas dúvidas, né? O objetivo do nosso trabalho é tirar dúvidas, porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas como que é essa canalização? Como que os mestres dão os ditados? Isso é uma curiosidade humana, né? Da mente humana, mas que é importante porque é através da mente que nós começamos a organizar esse conhecimento. O conhecimento ele é organizado para a nossa prática, para a nossa compreensão, através dessa ferramenta magnífica, que é a nossa mente, que nós estamos aprendendo a utilizar. Eu vou pedir para vocês escreverem suas dúvidas, suas perguntas no chat, que eu vou dar uma olhadinha de vez em quando no chat, ou vou abrir, né? A Leila pode acenar aí, dar um aceno, e ela passar as perguntas que vocês tiverem. Os grupos de estudos, eles têm por finalidade fortalecer o nosso conhecimento, e normalmente são ministrados por uma pessoa que estuda o texto, né, que organiza para facilitar a compreensão do grupo daquele tema. Então, estou compartilhando com vocês aqui a minha experiência de 35 anos estudando, vivendo esse conhecimento, enfim. Nós paramos no meu livro, na página 19, ok? Os dirigentes dos 7 raios. Mas, em outros livros, pode ser em páginas diferentes.
E eu também gostaria de reforçar que quando nós nos referimos aqui à Ponte para a Liberdade, a ponte, nós estamos nos referindo a todos os grupos que formam essa ponte entre a hierarquia e a humanidade. Summit Lighthouse, a Yama Activity, Vahali, o Grupo Avatar antigamente, atualmente Ascensionados e Livres, que são esses grupos que normalmente teve ou tem um canal que recebe as instruções, como Patrícia Cota Robles, né, que são canais que eu chamo de oficiais. É claro que hoje tem milhares de seres que acessam a rede, mas essas escolas que nós estudamos aqui são escolas da radiação AYAMA, tá? Eu vou fazer de novo uma síntese, porque tem gente que está chegando agora e que pode ainda não ter compreendido isso. Em 1930, o mestre Saint-Germain começou a trazer esse ensinamento através do Guy Ballard, nos Estados Unidos, em Mount Shasta. Esse movimento, chamado AYAMA Activity, que começou, depois ele prosseguiu com Vahali, na Suíça, depois ele voltou para os Estados Unidos novamente com a Ponte para a Liberdade. No próprio Estados Unidos surgiu um outro canal chamado da Summit Lighthouse, o Mark e a Elizabeth Prophet. Filhos da Ponte para a Liberdade, nasceu o Grupo Avatar, hoje chamado Ascensionado e Livre, e hoje são milhares de canais, né? Milhares de escolas, como a nossa escola, que estão sintonizadas com os ensinamentos dos mestres, e indivíduos também, que muitos não têm uma escola especificamente, que são canais e veículos da transmissão desse conhecimento. Então, quando nos referimos à ponte, nós nos referimos a todos esses canais, ok? E hoje nós vamos falar sobre os raios, mas as pessoas podem perguntar assim, mas que raio é esse? Né? De onde aparecem esses raios? Que raios cósmicos são esses, né? Quando nós estudamos um pouco aí da astrofísica, né, nós vamos ver que existem os raios naturais que estão bombardeando a Terra permanentemente, né? Então, raios gama, vários raios. E assim como esses raios, tem os raios de luz que vêm da fonte da criação, que são raios específicos. Qual o objetivo desses raios? É proporcionar o impulso e o crescimento do planeta. Então, às vezes nós podemos pensar assim, mas de onde vem isso? Isso é uma coisa que só os ensinamentos dos mestres é que trazem? Não, né? Se vocês até pesquisarem no Google, vocês vão ver imagens como essa que eu vou compartilhar agora, que são imagens dos raios de luz banhando a Terra. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, né? Tem muitos desses raios que permanentemente, a radiação solar, os raios que vêm do Sol, os raios que vêm de outros pontos da criação, que estão permanentemente banhando o nosso amado planeta Terra. Tem uma outra imagem aqui também que eu vou compartilhar com vocês. Essa outra imagem, deixa eu ver aqui. Essa imagem aqui também é legal. Não, acho que não foi para vocês aí, só um minutinho. Sim, agora. Então, nós estamos tratando... Existem os raios naturais e existem os raios que são da fonte da criação, que tem a missão de impulsionar o processo de crescimento da humanidade, o processo de evolução da humanidade. Então, quando nós nos referimos aqui aos raios, são essas forças que nós podemos ajustar. Todos nós já passamos por esses raios quando nós, como centelhas divinas, fomos atraídas, como centelhas divinas, nós somos atraídos e ficamos na aura do Sol, como se estivéssemos no útero do Sol, recebendo as qualidades divinas necessárias. Então, raio é uma coisa, esfera é outra. As esferas
são os raios que nós vemos aqui atrás nessa imagem, né? Nós vemos aqui várias esferas de luz. Essas esferas são os raios que nós magnetizamos com as qualidades divinas antes do nosso descenso à matéria. Ok? As esferas são o quantum de luz, quantum é o momento ou a quantidade de luz que nós acumulamos em cada esfera. Cada raio tem uma frequência de onda. Nós vamos rever isso. Para muitos de nós, não há nada de novo no front, mas é uma oportunidade que nós temos de rever e de ampliar e expandir a nossa compreensão. Então, aqui, quem são os dirigentes dos raios? Em cada era, tem existido alguns mestres que são instruídos para esse trabalho especial, que se incorporam para dar a mensagem ao povo. Entenda que aqui não é incorporação. Eles encarnam, eles traduzem esses momentos, tá? Hoje, inclusive, nós vamos falar um pouco sobre, espero que a gente consiga chegar nesse nível, né? Falar um pouquinho sobre o processo, até que os mestres se referem à questão da mediunidade e da incorporação. Então, eles incorporam esses atributos para distribuí-los para a humanidade, porque ninguém neste planeta consegue sair daqui sozinho, ok? Ninguém consegue avançar sem a ajuda dos irmãos mais velhos, dos antepassados espirituais. Todos nós precisamos da ajuda deles, daqueles que já percorreram um caminho e que são mostradores do caminho. Assim como nós estamos nos preparando, e no futuro nós teremos, para os que estão chegando ao planeta, para os que estão despertando agora, os mostradores do caminho. E através dessa ponte de conexão entre os mundos, manter o contato com as ascensionadas legiões de luz. Os profetas, para isso, foram convidados, e a história relata as ações de muitos outros seres que serviram como elos de ligação. Então, os mestres são elos de ligação. Muitas pessoas ainda estão, por favor, me corrijam, na radiação do sexto raio, da adoração do sexto raio, né? Muitas vezes idolatram os mestres ou ficam na adoração. A energia do sétimo raio é a energia da vivência. Saint Germain frisa muito isso. Vivenciar, trazer o conhecimento para o coração e transformá-lo em experiência prática. Transformar a teoria, entre aspas, porque enquanto o conhecimento está aqui dentro do livro, ele é uma letra morta. Quando o conhecimento é vivenciado no nosso coração, ele é vivificado pela nossa prática e ele se transforma em sabedoria. Então, os profetas para isto foram convidados e a história relata as ações de muitos outros seres que serviram como elo de ligação. Alguns podiam ver os mestres ascensionados quando suas palavras flamejavam pela inspiração dos mesmos. Outros ouviam suas palavras. Ainda, muitos tinham impressões que expressavam com suas próprias palavras, mas somente aquelas pessoas que são instruídas para esse trabalho podem transmitir uma clara e fidedigna mensagem. Então, até antes do processo de ascensão de Saint Germain, que, se não me engano, foi 1º de maio de 1684, não me lembro agora, gente. Muita informação no meu banco de dados, mas está registrado. Esses contatos com a hierarquia eram muito, mas vamos trazer para cá, até 1930, esses contatos eram muitas vezes presenciais. A lei permitia, porque não existiam tantas pessoas aqui em condições hábeis, em condições habilitadas ou instruídas e preparadas para transmitir uma mensagem com fidelidade, a mensagem dos mestres. Vocês sabem que a gente vem passando por um processo de evolução e houve períodos no planeta Terra em que existia uma única alma desperta. Foi quando
Sanat Kumara foi chamado para vir dar um suporte aqui e insuflar a chama dos nossos corações. Então, a hierarquia, a grande fraternidade branca, então, nasceu e os mestres começaram a trabalhar com as almas que encarnavam aqui, vinda de outros sistemas de mundos, mas que se submetiam às leis do planeta. Porque qualquer um que encarnar aqui tem que submeter pode ser o rei de Vênus. Se encarnar aqui, vai se submeter às leis da dualidade e terá que lembrar do seu processo até voltar à consciência da unidade, mesmo vivendo no mundo dual. Todo mestre ascensionado que já passou por esse planeta Terra vivenciou na sua primeira infância, nos seus primeiros anos aqui, as suas primeiras experiências, a dualidade tal como nós experimentamos. Assim como eles, nós também temos todos os registros do período que nós ficamos magnetizando os atributos divinos na aura do Sol, e agora é um processo de lembrar. De acordo com a dedicação e o esforço de cada um, é que cada um vai se lembrar todo esse conhecimento que já está impresso em nós, que hoje nós buscamos tanto para trazer para a nossa experiência prática, que é a consciência da unidade. Então, nessa nova era, nós estamos sendo preparados para estar encarnados, porém, consciência ascensionada e livre. Então, vivendo no mundo dual, a consciência da unidade. That is the challenge. Esse é o desafio para cada um de nós. Maravilhoso, maravilhoso desafio. Então, depois de 1930, esses contatos com os mestres, eles passaram a ser, muitas vezes, através da audição, ouvir as palavras dos mestres, né? Inspiração e impressões. E, uma ou outra vez, de acordo com a qualidade da energia do discípulo, o nível de pureza do discípulo, você pode ter uma experiência face to face com os mestres ascensionados. Mas o que nós sabemos é que hoje isso é mais raro. Mas por quê, Eunice? Porque a presença Eu Sou já está encarnada na Terra, através de fragmentada em cada um de nós, ok? Poucas pessoas podem ter 100% da consciência da presença Eu Sou, mas milhares, milhões têm essa consciência fragmentada e vive parte do dia. Assim como vocês nós temos aqui, de vez em quando aparece no seu computador, quantas horas você ficou no computador, né? Durante o dia? 8 horas, 6 horas, 3 horas. Também deve ter um regulador aí que mostra quanto tempo nós permanecemos conectados com a presença também. Quantas horas por dia nós permanecemos conectados com essa presença. E, por isso, hoje não há tanta necessidade dos mestres, e também porque a lei mudou, né? E hoje a lei exige que o ser acelere a sua frequência para o nível da consciência crística, e aí, automaticamente, no nível da consciência crística, ele tem a senha e o login para conectar com a rede crística em volta do planeta e acessar todas as informações que são importantes. Então, tem pessoas conectadíssimas, sabe? Que está sabendo tudo que está acontecendo com a hierarquia espiritual ao vivo, ok? Então, você pode ter uma live com os mestres ascensionados todos os dias, a hora que você quiser. A informação está na rede. Conseguiu acessar a rede, tem sinal, beleza. Como é que você consegue o sinal? Se utilizando. Porque com esse corpo vibrando densamente, a gente às vezes não consegue, a antena não consegue captar o sinal. É preciso purificar os corpos através da alimentação, muitos decretos, muitas purificações, e viver em um estado de consciência, de atenção plena. A única maneira de quebrar esse condicionamento com o mundo, principalmente o condicionamento mental, é estar presente. Né? É estar presente. Os decretos nos ajudam a fazer essa desconexão e nós estamos presentes naquele momento, porque nós estamos decretando, você tem que prestar atenção no que você está falando, você tem que sentir, então não tem como. Então, se você decretar meia hora você está nessa conexão. Qualquer um pode sentir a diferença, ok? Se você vai meditar, e às vezes 5 minutos, você já muitas vezes fala assim, nossa, já passou 300 pensamentos aqui, eu não consegui, mas você tem que permanecer
experimentando até você sentir que você está conectado, que eu ou que nós estamos conectados. Muitos caminhos da verdade conduzem às ascensionadas legiões de luz e muitas pessoas aspiram servi-las e ajudar a humanidade. O mais novo caminho é o trabalho das escolas dos mestres ascensionados, da Ponte para a Liberdade, da Summit, do Ascensionados e Livres. Vocês podem colocar aí Ascensionados e Livres e acompanhar a revistinha do mês, que é muito bacana, e atualmente eles estão fazendo também a leitura. No primeiro momento, alguns de vocês vão achar muito estranha a linguagem, mas é uma linguagem de quinta dimensão. Aos poucos, né, você vai falar assim, nossa, eu ouvi esse áudio e não entendi nada. Não importa, está gravado. Porque às vezes a informação, ela está bem no fundo, sabe, gente? Imagine que o tempo todo a gente passa a maior parte do tempo na mente. Imagine no mar revolto, cheio de ondas, as ondas mentais, a turbulência mental. Mas se você mergulhar fundo, botar seu aparelho de mergulho, suas roupas de mergulho, você vai para o fundo. E lá no fundo não tem turbulência nenhuma. Lá no fundo está tudo sereno e calmo. E lá é escuro. E você só consegue ver os peixes que têm luz própria. Eu acho uma boa analogia, né? E é lindo o desenho daqueles... Vocês já devem ter visto algum filme, né? Dos seres, que eles são guiados pela própria luz, altamente sensíveis, mas eles precisam ir para uma camada, eles precisam ir, ou não, eles estão numa camada mais profunda, ok? Onde não tem essas turbulências da superfície. Essas escolas trazem constantemente a palavra da grande fraternidade branca à humanidade, para que esta conscientemente colabore com seres ascensionados. Agora, quando são necessários os colaboradores. Essas escolas dão minuciosamente ensinamentos que nunca antes foram publicados, sobre a origem da Terra, seus diretores, sobre os diversos raios e suas forças, sobre os Elohim e muitos outros conhecimentos que não ousaríamos, até agora, nutrir esperança de ouvi-los. Porque a maior parte das referências das pessoas são a Torá, a Bíblia, o Alcorão, não é? Então, as escolas trazem as notícias fresquinhas saídas do forno ou notícias ao vivo, né? Do que está acontecendo ao vivo, digamos assim, o que a hierarquia está fazendo em relação à Terra, e nós podemos interagir com essa hierarquia. Esse é o bacana, né? Porque imagine vocês que o Mestre Jesus não deixou de atuar no planeta porque ele não é mais o avatar da Era de Peixes. Ele continua atuando com uma função de instrutor do mundo. Buda também, cada um tem uma função. São Francisco de Assis, como o Mestre Kutumi, de Jalku, todos os mestres continuam com as suas funções. Muitas delas mudam, né? Como o Mestre Elmória, hoje atua no raio da alegria para a gente ser um pouquinho mais alegre e levar essa missão com mais leveza. No plano divino, no reino celestial, como sobre a terra, tudo está dividido em seções de 7, ou 7 raios. A esfera da atividade desses raios e seus diretores são: 7 foi, até 1988, a nota tonal desse planeta. 1987, nós tivemos um grande evento, para vocês que estão entrando nos ensinamentos dos mestres agora, vocês podem pesquisar sobre a convergência harmônica, que foi um evento onde não tinha internet, como nós temos hoje, tão ligados assim, já tinham, né, um pouco, mas não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, mas onde acho que 400 milhões de pessoas meditaram simultaneamente, e isso foi uma virada de chave para o estabelecimento de uma nova consciência, de um novo paradigma no planeta. Milhões de pessoas despertaram no planeta a partir desse evento da convergência harmônica. Porque hoje é muito importante que nós tenhamos pessoas que tenham qualidades que estejam no nível de pureza elevado, mas it's very important the quantidade. Entendeu? A quantidade também é muito importante, porque o que está acontecendo no planeta é uma revolução
que os mestres dizem que nunca foi experimentado pelo planeta Terra. Nunca tantas pessoas iluminadas encarnaram ao mesmo tempo, nunca tantas pessoas se iluminaram ao mesmo tempo nesse planeta, ok? E todas as mudanças que nós estamos passando, elas estão acontecendo da maneira mais sutil possível. E quanto mais rápido nós mudarmos, nós entendermos que essa era, gente, é a era do mentalismo. Aprender a usar a nossa mente, que é uma arma para o bem e para o mal. O que eu observo é, assim, no meu dia a dia, a quantidade de pessoas que ainda estão vibrando no negativo, que só fala coisa negativa, que estão... E quanto mais essas pessoas falam, mais elas estão ficando doentes, mais elas estão para baixo, mais elas estão desesperançadas, entendeu? Então, a nossa missão é sustentar, despertar e sustentar a luz, para que cada um reconheça que essa luz está dentro de si e que nós somos criadores da nossa realidade. Nós criamos a nossa realidade, nós não somos vítimas do destino. O que está acontecendo é uma criação nossa, nós estamos aprendendo a lidar, como muitas outras que podem vir por aí, que são lições que nós precisamos aprender. Imagine, em eras passadas, a hierarquia falava, não tem jeito não. A situação está desafiante. Foi o que aconteceu com os Atlantes. Inunda tudo. Bota o povo lá na Arca de Noé, salva lá uma espécie de cada, entendeu? E vai ter que inundar tudo e começar tudo de novo. Nessa era, nós estamos fomos surpreendidos, porque haja chama violeta nesse planeta, invocações, somos milhões de pessoas, independente de chama violeta, mas tem muita gente linda encarnada nesse planeta, acredite, que você é uma delas. Talvez você não saiba disso em potencial, do potencial que você carrega, entende? Então, e a assistência espiritual da hierarquia é demais. Não pensem vocês que nós estamos sozinhos, abandonados aqui. Nunca, jamais. Por quê? Porque o que nós estamos vivendo aqui, gente, é uma experiência... Se vocês entenderem o que eu estou colocando aqui no coração, vocês terão uma outra percepção da vida. O que nós estamos passando no planeta é uma experiência única. A Terra é o lar. Aqui encarnaram primeiramente seres puros, que vieram fazer o seu desenvolvimento. E o amor da Terra é igual ao amor de Kuan Yin, incomensurável. A Terra aceitou receber os retardatários, milhões de seres órfãos. Como é o nome das pessoas que não têm um país, que elas são o quê? Me deu um branco agora aqui. Elas são... Fala aí, Jane. Que não, elas estão sem imigrantes. Imigrantes não, mas são... É imigrantes? Não é imigrantes. Os refugiados. A Terra recebeu milhões de refugiados de outros sistemas de mundo que evoluíram, como a Terra está evoluindo agora, e acolheu todos eles no seu ventre de misericórdia e compaixão e misturou-se aqueles seres puros e inocentes que viviam aqui. E houve, claro, muito contágio de coisas boas e também de coisas não tão boas. Entende? Mas estava tudo previsto para a hierarquia espiritual. Não há um problema com o projeto Terra, como muita gente fala. Entende? E a assistência espiritual está sendo dada, e o que eu quero colocar para vocês é o seguinte: além dos raios projetados naturalmente do centro da criação para toda a assistência, a lei permite, por exemplo, que o mestre Almória projete sobre todo o planeta. Ele pode criar um raio da disciplina, com a frequência da disciplina, e projetar para todo o planeta como um ser ascensionado. Então, existem os raios naturais, vindos do coração da fonte, com frequências específicas para impulsionar nossa evolução, que nós já temos no nosso corpo causal, todos têm, relembrando, todos têm. Não é permitido que ninguém encarne sem esse momento. Então, já descemos ricos da casa da fonte de Deus Pai e Mãe. E nós contamos ainda, podemos invocar os raios criados pelos mestres ascensionados, com a devida permissão da lei cósmica, para assistir à humanidade. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Senão nós vamos entrar nos atributos dos raios. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Apátridas. Graças, meu amor. Muito grata, Giselda.
Paramos, que significa a palavra ponte. Isso. Alguém pode ler para mim, por favor, começando pelo raio azul? Lê cada raio e eu faço um pequeno comentário. Para eu tomar um gole d'água. Vou começar a ler, tá bom? O primeiro raio. O raio azul representa a vontade de Deus, a fé, a proteção, a força e o poder. O mestre ascensionado Eumória, que fundou a ponte, ele fundou a ponte para a liberdade, é o diretor. As pessoas que pertencem a este raio ocupam geralmente cargos de chefia, possuindo energias limitadas e capacidade para executar qualquer coisa. Então, não, só um minutinho, cada raio. O que a gente precisa saber sobre esse raio? Ok? Primeiro, colocar para vocês que cada um de nós precisamos, para manifestar a consciência crística, estar com esses 7 raios em equilíbrio. Como nós não estamos ainda, e nós precisamos, nesse momento, é requerido esse equilíbrio para o estabelecimento da consciência crística, a hierarquia espiritual definiu que a ascensão agora é grupal. Right? A ascensão é coletiva. Ou vamos todos, ou vamos todos. Não é maravilhoso isso? Porém, tem qualidades, por exemplo, para você implementar uma mudança, você precisa tomar uma iniciativa. Essa iniciativa nasce em que raio? Primeiro raio. Você tem que ter a força do primeiro raio. Nenhum carro sobe uma ladeira e já é em terceira. Nós temos que subir uma ladeira. Então, tem alguns carros que tem até uma tração especial, você explicar isso, né? Mas tem... Obrigada, meu bem. Estou batendo as mãos aqui, né? Que precisa ter uma marcha especial para subir ladeira. Obrigada, Leila. Você é uma graça. I love you. Você é uma veladora silenciosa. Deixa eu mostrar a Leila aqui, porque é uma veladora silenciosa, graciosa. Adicionar destaque. Ai, que linda. Entende? Então, você precisa da primeira. O primeiro raio é o raio da força, da determinação, da coragem, da unidade. Entendeu? Se você tiver muito amor e você não tiver o primeiro raio, você não materializa. Mas também se você tiver o primeiro raio e você não tiver amor, você se torna um déspota. Ok? E um ditador. Então, é preciso, e que são forças, são raios cósmicos que são projetados. Por exemplo, se você for fazer uma cirurgia com raio laser e você aplicar uma proporção maior, você vai comprometer o paciente, vai cortar ele todo lá. Você tem que ser preciso, né? Na medida certa para você utilizar. Então, esse é o equilíbrio, né, do caminho do meio. Então, é importante entender, sustentar a energia do primeiro raio, que o Elohim Hércules, muita gente não trabalha com Hércules, gente. A força de Hércules. Nós ficamos agarradinhos ao Arcanjo Miguel, porque ele é um príncipe maravilhoso, né? A energia, claro, incrível, mas trabalhem com os anjos azuis. Mãe Maria tem um momento muito grande de primeiro raio também, ok? Porque para segurar a onda que ela segurou, ela tinha que ter um momento de primeiro raio, né? Então, busquem pelos os outros mestres. E a hierarquia, os cargos também, eles estão mudando. Elmória foi durante muito tempo, quando foi escrito aqui, ele era o Chohan do primeiro raio. Mas as informações que nós temos que, atualmente, ele está desempenhando, devido à alta habilidade dele, como líder, como governante, como... Enfim, ele trabalha muito junto aos governos, mas ele também atua no 11º raio, que é o raio do propósito divino e da alegria. E o Chohan do primeiro raio modificou, que agora é o Chohan Sirius. Pode prosseguir, Lúcia. O segundo raio, dourado, representa a sabedoria, o equilíbrio e a iluminação. O mestre ascensionado Kutumi foi seu diretor até sua ascensão como instrutor do mundo, juntamente com o mestre ascensionado Jesus.
O mestre ascensionado Confúcio assumiu agora o cargo de diretor deste raio, que é relacionado com o ensino e com os doutrinadores. E a ele pertencem as pessoas de coração compreensivo e com discernimento. Maravilha. Então, é bem claro, né? Mas no nosso livro de decretos, vocês têm o Chohan, do raio, os arcanjos, os seres divinos, Lorde Maitreya atua nesse raio, né? A Chohan do segundo raio agora é a mestra Soxi. Então, o nosso livro de decretos está bem atualizado, ok? Pode prosseguir. O terceiro raio rosa representa o amor divino, a adoração, beleza e fraternidade. A mestra ascensionada Rovena é sua diretora. As pessoas que fazem parte deste raio amam a beleza em todas as suas manifestações. São amáveis e compassivas. Maravilhoso. Sempre lembrando que nós temos que equilibrar todos os raios, ok? Então, essa qualidade é uma qualidade maravilhosa. Então, invocar mais a mestra Rovena, mestra Nada, né? Os Elohim, Orion e Angélica, o Mahashohan Paulo Veronês, Santo Aeolus, a deusa da liberdade, e todos os seres de Vênus também são desse raio rosa do amor divino. Conforme eu falei, o nosso livro de decretos está bem, tem muitas informações. Outra pessoa pode ler, por favor, para mudar um pouquinho o tom da voz? Quem tem aí o livro? No one? Eu não te ouço, Jane. Pode falar, Rosane. What's happened? Acho que o microfone. Ok. Agora conseguiu. Quer que eu prossiga? Sim. Quarto raio. O quarto raio branco representa a pureza, ressurreição e ascensão. É seu diretor, o mestre ascensionado Serapis Bey. Procedem deste raio os artistas, músicos, arquitetos e pessoas dotadas de grande perseverança. Muitas vezes as pessoas falam assim, Eunice, mas quando eu estudo os raios, eu me sinto um pouco de cada um. Claro! Né? Claro! Agora, quando você estava magnetizando quando você estava na aura do Sol, e você estava fazendo a viagem através das esferas, magnetizando os raios, você pode ter escolhido ficar mais tempo numa esfera. Então, essa esfera ela pode ser uma determinante na sua vida. Se você tem uma faixa aqui, que é uma faixa azul maior nessa esfera, você pode, numa encarnação, vir e ter uma profissão, um serviço à vida como gari, você vai ser o diretor da Colurb. Ok? Você vai trabalhar numa escola, entra como professora, ou como faxineiro, depois você vai transformar em professor, depois você vai ser diretor da escola, ou você vai ser líder dos professores. Ok? Então, muitas pessoas têm essa característica. Não quer dizer que essa pessoa não vai desenvolver todas as outras qualidades. É necessário para manifestar o equilíbrio ou a consciência crística, que é essa consciência de pureza. Pode seguir. Quinto raio. Quinto raio, verde, representa a verdade, o rigor da lei. É dirigido pelo mestre ascensionado Hilarion, o apóstolo Paulo, em outra encarnação. Em geral, são oriundos desse raio os cientistas, pesquisadores, médicos, enfermeiros, irmãs de caridade e curandeiros. Curadores, né? Curandeiros, enfim. Todas as terapeutas, né? Se tivesse sido para atualizar aqui, colocaria também os terapeutas atuais, que são 300 mil, que estão aí ajudando a humanidade. Então, quinto raio da justiça, da verdade, da cura, e também o raio da verdade, né? Inclusive, dentro do quinto raio tem a chama verde-limão. Como que os discípulos podem atuar quando percebem que estão... nesses momentos que nós estamos vivendo, houve até um tempo que nós trabalhávamos muito aqui nos grupos com a chama verde-limão. É a chama
ela traz à luz toda a carapaça de mentira. Quer saber se uma notícia é verdade, é mentira? Deixa ela de molho na chama verde-limão. A verdade virá. Quer saber se tem uma mentira numa situação que você está em dúvida? Invoca a chama verde-limão. Ok? Então, tem esses recursos aí à nossa disposição. Sexto raio. O sexto raio, rubi dourado, representa a paz, colaboração e dedicação aos semelhantes. O mestre ascensionado Jesus foi seu diretor até pouco tempo, quando ascendeu a instrutor do mundo, juntamente com o mestre Kutumi. Atualmente é a mestra Nada, a diretora do sexto raio. Sua característica é o amor. Na verdade, João é evangelista, né? João Evangelista. É importante sua cara... sempre. Os cargos mudam, gente. Às vezes, por uma circunstância, um mestre precisa ocupar duas funções, ok? Ou tem uma urgência numa atribuição, seja no universo ou nas suas atividades planetárias, ele precisa ir lá para desenvolver uma função junto a um determinado grupo. Por exemplo, mestre de Jalku, né, o tibetano, a missão dele é uma missão grandiosa e ele, inclusive, já ocupou muitas funções dentro da hierarquia e muitas vezes é designado para essa formação de novos grupos que vão realizar serviços específicos no planeta Terra, ok? Pode seguir. Sua característica é o amor. Frequentemente pertencem a este raio os sacerdotes, as pessoas dotadas de muita religiosidade que se dedicam a servir a humanidade, muitas vezes sem obter o reconhecimento pelos serviços prestados. Eu acho que ficou bem claro, né? Não tem muita dúvida sobre isso. Ah, tá. A Bruna está dizendo que ela aprendeu a usar a chama verde-limão, mas aprendi a colocar para que venha com harmonia e sabedoria, pois pode sacudir geral sem moderação. Procede? Eu acho que procede sim. Procede sim. Mas, normalmente, quando você trabalha com um raio cósmico, né, os raios de luz criados para o serviço de impulsionamento da humanidade, eles vêm já dentro do equilíbrio. É claro que se a pessoa trabalha muito com a chama violeta, e ela não preenche, não qualifica, não sela com a chama da paz, a pessoa pode ficar muito fervente, muito... Né? Eu acho que é bacana isso que você colocou. Ok? Pode fazer o sétimo raio, Jane. O sétimo raio, violeta, representa a misericórdia, transformação e liberdade. Quem rege este raio é o mestre ascensionado Saint Germain, que o fará durante os próximos 2000 anos. A chama violeta é um instrumento que transforma todos os erros e imperfeições em perfeição. Quando a humanidade o utilizar com perseverança e ritmicamente, a Terra será salva. As pessoas que pertencem a este raio possuem muitas aptidões e grande amor pela liberdade. E a liberdade é o quê? A habilidade, a capacidade de poder manifestar o nosso estado original. A liberdade não é fazer o que cada um quer, o que o ego quer. Ah, não, o corpo é meu, faço o que eu quero, as consequências disso vêm depois. Né? Posso comer o que eu quero, que eu não sinto nada, mas se você está transgredindo, uma hora o corpo vai reclamar. Né? A minha liberdade termina quando começa a do meu irmão. Nós já temos um ditado bem importante sobre isso. Né? A liberdade de poder, a liberdade da mente egocêntrica, a liberdade de poder ser conduzido pelo nosso ser verdadeiro, ao invés de ser conduzido, dominado pela nossa mente. Hoje nós vivemos, né, um processo gravíssimo no planeta, que afeta a todos nós que somos pensadores compulsivos. O tempo todo. Às vezes você nem lembra, é tanta informação que você nem lembra. Você pensou, o pensamento passou, você achou que fez lá, que executou a tarefa e você não conseguiu executar. Pelo menos isso acontece comigo. Não sei se acontece com vocês, mas comigo às vezes acontece.
do pensamento, a síndrome do pensamento acelerado, como Augusto Cury diz. Então, e uma coisa que muita gente não sabe é que o 7º raio é o raio da organização, da bagunça. Organizar a bagunça. Do 7º raio, ele traz essa característica, não está em muitos livros, mas é o raio da organização. Organizar a nossa vida, alinhar a nossa vida para que a gente possa focar naquilo que é essencial. Ok? Alguma outra pessoa? A Rosane queria ler. Pode ler mais um trechinho, Rosane? Através de que contato os mestres ascensionados dão seus ensinamentos? Como já foi explicado, algumas pessoas veem... Tem um barulho. Está ouvindo? Assim. Pode ir. Como já foi explicado, algumas pessoas veem, outras ouvem, dependendo do progresso obtido em aprendizado anterior. Mas ninguém entra em transe ou perde a consciência, ninguém tem o controle do corpo ou da mente. E numa comunicação verdadeira, jamais será louvada a personalidade do canal. Então, que refletir bastante, ok? Mestres ascensionados não incorporam. Jesus não baixa, como a gente ouve falar, né? Alguém incorporou Jesus. Jesus não incorpora. Mestre ascensionado atua no nível crístico, ok? A pessoa não perde a consciência. Essa comunicação é uma comunicação sutil. Umas pessoas veem, outras pessoas ouvem, outras pessoas sentem a vibração. Às vezes, você tá durante um ritual, a energia é tão forte, você sente tão fortemente a presença dos mestres que o corpo treme de uma forma sutil. Você sente essa vibração no corpo e as lágrimas rolam, independente de... além da nossa vontade. Né? Você sente a presença dos mestres, a presença da luz. Agora, lembramos que sempre no trabalho acontece através do nosso Cristo interno. Eu não recebi mensagem que alguém me mandou fazer isso, Saint Germain me mandou fazer isso. Saint Germain tem mais o que fazer do que ficar dando pequenas ordens para subalternos, digamos assim, né? Saint Germain é o senhor da era da liberdade. Então, às vezes, muita gente fala isso. Saint Germain falou que eu não posso deixar de comer carne porque senão eu vou ficar tão sutil que a minha vibração, que eu não vou poder ficar mais no planeta. Você escuta tudo quanto é tipo de coisa, né, gente? Isso não faz sentido. A gente tem que ter precisamos aguçar o nosso 5º raio do discernimento e entender que essas comunicações acontecem num nível muito sutil, ok? E que hoje nós falamos em nome do nosso Cristo interno. Os canais jamais são glorificados. Pelo contrário, quando uma pessoa estiver falando, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou isso, já fica de molho, já fica atento. A primeira coisa que um verdadeiro canal ou um mestre, ele não se expõe, porque ele sabe que nós estamos lidando com várias forças das criações mentais que poderiam colocar em jogo a missão que ele está realizando. Quando você lê o livro A Presença Mágica e Mistérios Desvelados, naquelas experiências de Saint Germain, no Royal Teton, com os discípulos, ali vocês entendem bastante o que eu estou falando. Quem já leu e quem não leu, eu sugiro que leia, né? Sobre a questão da descrição, do silêncio, né? E executa a tarefa. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, vai entender. Aqui você veio, ok? Mas descrição. Mas Eunice, eu não posso falar? Não. Deixa que as pessoas percebam. As pessoas vão perceber se você traz algo de realmente tocante e profundo, isso vai mover algo dentro delas. Mas eu acho que nós vamos ficar por aqui. Nós fomos muito bem hoje, né? Eu acho que nós conseguimos ler uma página, não é um luxo? Mas, quanto ensinamento, a gente compartilha, né? Eu quero muito fazer isso, escolhi fazer esse trabalho nesse momento, porque eu gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência viva, né? A gente tem experimentado isso nos rituais, nas aulas, nas partilhas, mas eu acho que estudar esse livro junto com vocês está
fazer uma revisão das matérias, não é? E compartilhar com vocês um pouco deixar com vocês um pouco desse conhecimento que eu absorvi durante tanto tempo, que eu vivenciei, né? Então, às vezes, as pessoas que têm uma expectativa da gente só vir aqui e ler juntos, não é essa a minha proposta. A minha proposta é compartilhar com vocês o que vier através da inspiração divina, que é o que precisa ser feito nesse momento. Bem, nós vamos agora para o nosso ritual lindo com o Arcanjo Miguel. Nós temos alguns instantes. Vamos ver se todos já estão aí. Tem alguma pergunta, Leila? Eu nem olhei. Por último, deixa eu ver. Falta administrar alguma questão. Beleza. Só um segundo, por favor.